Olá! Hoje vamos acompanhar 5 casos de mistérios não resolvidos até os dias de hoje. Se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias e comente abaixo qual a sua opinião sobre esses mistérios. A ilha Oak, localizada na costa da Nova Escócia, Canadá, é famosa devido às inúmeras histórias e lendas associadas ao que é conhecido como o Mistério de Oak Island. A história começou em 1795, quando 3 adolescentes descobriram uma depressão no solo e começaram a cavar, encontrando uma pedra com inscrições e, a cada 3 metros, camadas de tábuas de carvalho que sugeriam a existência de um poço construído com engenharia. Ao longo dos anos, várias expedições e escavações foram realizadas na ilha, levando à descoberta de várias pistas intrigantes, como sistemas de canais subterrâneos e artefatos supostamente antigos. A lenda mais famosa está relacionada ao Poço do Dinheiro, um suposto local de tesouro enterrado. No entanto, as tentativas de escavação foram frequentemente frustradas por armadilhas e inundações. O mistério atraiu a atenção de muitos caçadores de tesouros e exploradores ao longo dos anos, incluindo investidores famosos. Apesar de várias teorias sobre quem poderia ter enterrado um possível tesouro e por que, até o momento, o mistério de Oak Island permanece não resolvido. A busca contínua envolve tecnologia moderna, mas a verdadeira natureza e origem do que pode estar enterrado na ilha continuam a ser um enigma. Uma pesquisa foi iniciada para desvendar o mistério sobre a identidade e a história de uma menina fantasma, encontrada em fotografias tiradas na Sibéria no início do século passado. Sua imagem assombrosa é vista em dezenas de fotos antigas, principalmente dos marcos da cidade de Krasnoyarsk, Rússia, durante o reinado do último imperador Nicolau II. Algumas imagens foram usadas como cartões postais, mas a menina de aparência rica, sempre vestida impecavelmente e com uma cara séria, estava presente em todas elas, porém sua presença não era vista como algo tão significativo anteriormente. Só agora, com a tecnologia utilizada para dar um zoom sobre as fotos amareladas, que ela é claramente vista em muitas fotos. O Museu Regional de Krasnoyarsk deu início a uma caçada para descobrir a identidade da garota, que a princípio aparenta ter idade entre 8 e 10 anos quando as fotos foram tiradas. Uma imagem impressionante mostra ela posando em cima de um telhado na frente da famosa ponte ferroviária Krasnoyarsk, que foi inaugurada em 1899. Especialistas locais dataram as imagens e disseram que elas foram tiradas entre 1906 e 1908 e insistiram que elas não foram feitas em um único dia. Os pesquisadores chegaram até a acreditar que ela estava com a mesma roupa em todas as fotos, mas uma inspeção minuciosa mostra que esse não é o caso. Eles chegaram a pensar que a menina poderia ser filha ou sobrinha do fotógrafo, mas não sabem ao certo, porque eles nem sequer sabem o nome da pessoa que tirou as fotos. Em 1957, as 2 irmãs Pollock, Joanna, de 11 anos, e Jacqueline, de 6 anos, morreram em um trágico acidente de carro. Um ano depois, sua mãe deu à luz a gêmeos Jennifer e Gillian. Jennifer, a gêmea mais nova, tinha cicatrizes e marcas de nascença em seu corpo que eram idênticas às de Jacqueline, a irmã mais nova falecida. Os gêmeos começaram a pedir brinquedos que haviam pertencido à AOS Brinquedos da menina falecida, que eles não conheciam. Eles declararam um dia que queriam ir a um parque que nunca tinham ido antes, mas Joanna e Jacqueline tinham. Em um caso, a mãe deles os assistiu jogar um jogo em que Jennifer se deitou no chão com a cabeça no colo de Gillian, fingindo que estava morrendo. Sua irmã disse: "O sangue está saindo dos seus olhos. Foi aí que o carro bateu em você." Mas seus pais nunca haviam discutido o acidente com as meninas.
Isso levou o psicólogo Dr. Ian Stevenson a concluir que provavelmente os gêmeos eram reencarnações de suas irmãs. Aparentemente, aos 5 anos de idade, o comportamento estranho parou junto com qualquer sinal de que eles estavam ligados às suas irmãs falecidas, e Jennifer e Gillian cresceram como crianças normais e felizes. Em 1932, um caçador de peles canadense foi a uma vila perto do lago Anjikuni, no Canadá. Ele conhecia este estabelecimento muito bem, pois costumava ir lá para negociar suas peles e passar seu tempo livre. Nesta viagem, quando chegou à aldeia, sentiu que algo estava errado ali. Ele descobriu que o lugar estava completamente vazio e silencioso. Embora houvesse sinais de que havia pessoas na aldeia há algum tempo, ele então descobriu que havia um fogo aceso, com um ensopado ainda cozinhando nele. Ele viu que as portas estavam abertas e os alimentos esperando para serem preparados. Parecia que centenas de aldeões Anjikuni tinham simplesmente desaparecido no ar. Até hoje, não há uma explicação adequada para o desaparecimento em massa da aldeia Anjikuni. O que será que aconteceu com eles? O incidente de Dyatlov Pass refere-se a um evento misterioso que ocorreu nos Montes Urais, na Rússia, em 1959. Um grupo de 9 alpinistas, liderado por Igor Dyatlov, foi encontrado morto em circunstâncias inexplicáveis. O grupo havia partido para uma expedição de esqui, mas nunca alcançou seu destino final. Quando as equipes de busca encontraram o acampamento do grupo, descobriram a barraca cortada de dentro para fora, com os pertences dos alpinistas deixados para trás. Os corpos foram encontrados em diferentes estágios de exposição, alguns sêminos, a uma distância significativa do acampamento. O mistério reside nas circunstâncias estranhas das mortes. Alguns membros do grupo apresentavam ferimentos graves, como costelas quebradas e crânios fraturados, sem sinais visíveis de luta ou de que outros estivessem envolvidos. Além disso, alguns dos corpos tinham níveis elevados de radiação. Várias teorias foram propostas para explicar o incidente, incluindo avalanche, fenômenos climáticos extremos, ataques de animais selvagens e até mesmo teorias conspiratórias envolvendo OVNIs. No entanto, até hoje, o incidente Dyatlov Pass permanece sem uma explicação conclusiva, alimentando o mistério e gerando especulações sobre o que realmente aconteceu naquela noite.